Olá, tudo bem? Eu gostaria de deixar aqui uma outra reflexão é, sobre esse tema aí que bombardeou notícias, os telejornais, a internet e nós já sabemos o que aconteceu, mas eu gostaria de deixar aqui uma outra reflexão, mas antes eu convido que você assista o vídeo anterior sobre esse assunto. É muito importante para você contextualizar o meu pensamento sobre isso à luz da Bíblia. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa atitude? Várias notícias nos jornais de pessoas comemorando a morte desse homem. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? E eu, ao ver esses noticiários, que inevitavelmente aparecem no Face, aparecem em todos os lugares, nas redes sociais, e eu fiquei refletindo em alguns textos da Bíblia relacionados a isso. Eu não sei você, eu faço ano bíblico todos os anos e quando eu leio alguns textos me chamam muita atenção. E tem pelo menos três textos aqui da Bíblia que falam sobre algo semelhante ao que aconteceu no nosso país e eu gostaria de transmitir para você esses textos. É interessante que quando a gente estuda a Bíblia, todos os assuntos, quando se trata do homem, a natureza do homem, a natureza de Deus, a gente percebe que existe uma diferença muito grande no que diz respeito à justiça humana e à justiça divina. A misericórdia humana e a misericórdia divina. Nós vemos que a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus, o amor de Deus são perfeitos. Não existe nenhuma sombra de imperfeição. A ira dele é perfeita, a justiça dele é perfeita, o amor e a misericórdia dele são perfeitos. Mas com relação aos seres humanos, isso não é verdade. A Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, até a misericórdia humana ela é imperfeita. Muitas vezes nós somos misericordiosos com quem não merece ter essa misericórdia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, é Saul. Saul, Deus havia dado uma ordem há muitos anos, nos tempos de Moisés ainda, que Amaleque seria destruído. Ele e tudo que era dele, porque ele fez grandes pecados, cometeu grandes pecados contra Deus, e Deus tinha feito essa sentença que ia riscar o nome dele de debaixo dos céus. Então ele mandou lá Saul, que nessa altura era rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e a ordem era que destruísse todos eles. Mas Saul ele teve misericórdia e poupou o melhor do rebanho, e até mesmo Amaleque foi poupado em vida. Quem matou ele posteriormente foi o próprio profeta Samuel. Então a gente percebe que ele teve uma misericórdia, mas Deus puniu ele, repreendeu ele por essa atitude. Mas quando nós seguimos mais para frente, ali alguns versículos, nós percebemos que ele não teve misericórdia e matou 85 sacerdotes do Senhor, que jamais deveria fazer. Sem contar toda uma cidade chamada Nob, matou homens, mulheres, crianças de peito. Então a gente percebe que a misericórdia humana ela é falha e até mesmo a nossa misericórdia ela pode ser usada pelo inimigo para poupar culpados e condenar inocentes. E a Bíblia fala que é abominação ao Senhor, tanto um contra o outro, o que justifica o perverso e condena o justo. Mas eu gostaria de ver esse ponto aqui, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa atitude de muitas pessoas, os policiais e muitas outras pessoas, ter comemorado a morte desse homem. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que Deus, como eu já falei, ele é misericordioso, é justiça, é amor, mas também é ira. Deus ele pode perdoar todos os pecados e perdoa. E todos nós somos pecadores. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando algumas histórias particulares, pessoais que eu já ouvi. Por exemplo, um dia eu estava conversando com uma pessoa
e ele estava falando sobre o pai dele, né? Já havia morrido. E o pai dele era muito tirano, segundo ele. Quando ele chegava em casa, todos tinham medo. A mãe dele, desse homem que me falou isso, os irmãos, todos tinham um terror dele, porque ele era um homem muito ruim. E ele falou que ele morreu. Eu não perguntei por quê, qual o motivo da morte dele, mas ele falou que quando ele morreu, foi um alívio para todos dentro de casa. Eu fiquei assim um pouco estranho com aquela história, fiquei pensando, mas um alívio, o pai morreu, os filhos, a própria esposa, um alívio, porque a pessoa ela era tão assim tirando, tão ruim, era tão perverso que a morte dele não trouxe nenhum pesar, pelo contrário, trouxe um certo alívio. E eu fiquei pensando quando eu vi essa história. E quando eu li esses textos aqui no ano bíblico, que já passou, já estou em Salmos, mas eu fiquei pensando, eu guardei, eu fiz até uma reflexão sobre isso um dia na igreja, e eu gostaria que nós meditássemos neles aqui. É três textos aqui que eu vou ler com vocês, mas para vocês entenderem que eu já vi outras histórias semelhantes de pessoas que foram mortas, mas que eram pessoas que eram muito más, muito perversas, pessoas que onde eles estavam, as pessoas tinham medo de estar ali, porque não respeitavam ninguém, não respeitavam criança, não respeitavam idoso, não respeitavam absolutamente ninguém, não respeitavam mulher casada. E essas pessoas, eu já vi outras histórias de pessoas que, por ser tão ruins, foram mortas e houve alegria entre muitas pessoas. E a Bíblia fala que a gente não deve dizer bem feito quando o inimigo perece, né? Quando ele sofre uma punição. Mas tem esse outro ponto aqui, e eu gostaria de refletir aqui, primeiramente aqui três textos. Primeiro aqui em 2 Reis, no capítulo 11, versículo 20, que diz assim: Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atália a espada, junto à casa do rei. Ou seja, o texto é que alegrou-se todo o povo da terra, porque depois de haverem matado Atália. Quem era Atália? Atália era uma mulher muito má, mãe de Acásias, ela que aconselhava o rei Acásias para fazer as abominações contra Deus. Foi um rei muito perverso também. E a Bíblia fala aqui em 2 Crônicas capítulo 22, versículo 4, eu vou ler aqui o versículo 3 e o 4, que diz assim: A sua mãe, a mãe de Acásias, filho de Onre, chamava-se Atália. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, e isto para a sua perdição. Ou seja, Atalha era uma pessoa muito má. E olha só aqui o que essa mulher fez. Ó, no capítulo 11, do capítulo 11 de 2 Reis, diz assim: ó, Vendo Atalha, mãe de Acásias, que seu filho era morto, que no caso aqui era Acásias, foi morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Olha só, essa mulher destruiu toda a descendência real, porque naquele tempo, quando morria um homem, os filhos dele deveriam suceder ele, tomar o lugar dele no trono, no reinado. Então, foi o que ela fez. Meu filho morreu, então destruiu toda a descendência real. Era uma mulher muito má, idólatra, ímpia, e quando ela morreu, trouxe muita alegria ao povo da terra. Ou seja, nós podemos tirar aqui lições muito importantes para a nossa vida. Quando nós morremos, infelizmente, nós vivemos em um mundo que todos nós estamos sujeitos à morte. E você que está me assistindo, eu que estou aqui falando, creio eu que não vai ser tanto, mas se Jesus não vier nos próximos 100 anos, possivelmente, certamente, todos nós estaremos mortos. Daqui 100 anos, e se chegar lá, estou colocando já por alto já. Então, quando nós morrermos, nós vamos deixar saudade no coração das pessoas que nos conheceram, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, ou alegria.
ou regozijo? Isso é muito importante. Aqui fala também de outro homem que foi muito mal perante Deus, que está em 2 Crônica, que o nome dele era Jeorão. E esse homem era muito infiel e idólatra. Ele colocou todos, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, fez desgarrar a Judá. E aqui a Bíblia fala aqui em 2 Crônicas capítulo 21 que Deus mandou vários profetas para advertir ele do mau caminho dele, mas ele não se arrependeu. Aqui no versículos 18 até o 20, fala assim, ó, depois de tudo isso, todas essas coisas que esse rei ímpio havia feito, Deus mandando advertências, exortações para ele se arrepender, e ele não se arrependia. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, olha só. E reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Olha que coisa. Morreu jovem, com 40 anos de idade. E a Bíblia fala que se foi sem deixar de si saudades. Aqui no livro de Jó, um outro texto que eu gostaria de ler. Jó no capítulo 3, versículo 7, falando sobre a morte que vem a todos os homens. No versículo 17 do capítulo 3, fala assim, ó, ali, na sepultura, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ou seja, na sepultura, as pessoas más, ímpias, cruéis, deixam de perturbar. Então, o fato dessa alegria, desse regozijo vir em toda uma cidade, em uma família, numa nação, não é simplesmente, claro que o coração do homem só Deus sabe, muitos pode ser que seja pela maldade, pelo ódio que está no próprio coração dela, mas em muitos casos, nesse contexto aqui, não é pela a morte da pessoa em si, mas pelo alívio. Imagine só uma pessoa que vive fazendo maldades, matando famílias inteiras, psicopata. Então Deus, na sua onisciência, ele sabendo se aquela pessoa não vai se arrepender, essa pessoa, Deus permitir a morte dela, realmente é um alívio para a sociedade. E aí vem muitos cristãos, muitos argumentos, o amor ao próximo, o amor, nós temos que amar, nós temos que ter misericórdia. É verdade, nós temos que ter misericórdia, nós temos que amar os nossos semelhantes, nós temos que perdoar. Mas é muito fácil falar isso quando uma família inteira é morta, não foi a minha, não foi a sua. Por exemplo, a Thalia destruiu toda a descendência real. Quando ela foi morta, toda a terra exultou e se alegrou pelo fato daquela mulher tão ímpia que estava causando tantas destruições na terra de Judá, Israel ali, deixar de fazer essas maldades. E fica um texto aqui bem interessante, porque a gente tem que orar também pelas pessoas. Claro que nós seres humanos, nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós não conhecemos nem ao menos o nosso, imagina o dos outros. E a Bíblia fala de um tipo de pecado que nós não devemos nem orar mais pela pessoa. Aqui em 1 João 5 e 19 diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Ou seja, a Bíblia fala que é um tipo de pecado que não adianta mais nem orar. Mas como que nós vamos saber? Na Bíblia nós temos alguns exemplos, não vou falar aqui, de pessoas que cometeram pecado para a morte, que esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? De uma maneira assim bem simples, bem direta, que o pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa se endurece de uma forma tão terrível no pecado, que as advertências, as admoestações, os conselhos, as súplicas
só endurece mais a pessoa. Então ela sente prazer no pecado, porque todos nós somos pecadores. E vez ou outra nós magoamos alguém, falamos alguma coisa que não deveríamos, agimos de forma errada. Mas esse pecado não é um pecado acidental, é quando a pessoa ela tem prazer em fazer maldade, em cometer impiedades. Então Deus, na sua onisciência, conhecendo os corações dos homens, ele permite que essa pessoa morra. E a Bíblia fala que muitos morrem antes do tempo, isto é, na mocidade, porque isso não é um ato de tirania, não é um ato de ira, de injustiça da parte de Deus, mas um ato de misericórdia, um ato de amor a essa pessoa, para não acrescentar mais a culpa dela para o dia da ira que virá e para as pessoas também que ficarem aqui. Então, eu não posso julgar porque eu não conheço o coração de ninguém. Eu não conheço o motivo que levou a muitas pessoas a exultar. E também não conheço o motivo que levou a muitas pessoas a se entristecer. Mas Deus, ele conhece todos os corações. Mas a lição que eu gostaria de deixar para mim e para você é a seguinte: se nós morrermos hoje, nós vamos deixar saudades, tristeza, ou seremos motivo de alegria e exultação para alguém que causamos mal? Isso é muito sério de refletirmos. Então, não estou aqui para julgar, dar lição de moral. Eu apenas, quando eu vi essa história, esses noticiários, me fez pensar nesses textos bíblicos. Esse homem, infelizmente, está morto. Se salvo, eu não posso dizer. Se perdido, também não posso dizer, porque eu não sei se ele se arrependeu. Mas Deus, na sua misericórdia, ele perdoou todos os pecados. Algumas pessoas, psicólogos, fizeram uma análise do comportamento desse homem e chegaram à conclusão que ele tinha um estado de psicopatia irreversível. Isto que eles disseram, né? Mas nós sabemos que para Deus tudo é possível. Se realmente ele se arrependeu verdadeiramente, ele morreu, mas no dia da volta de Jesus ele ressuscitará para a vida eterna. Mas se ele não se arrependeu, e aí não cabe a mim, a nenhum de nós julgarmos, só Deus conhece o coração dele e o nosso. Ele morreu, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição e ele vai ser punido com a morte eterna. Para nós que estamos vivos, fica a reflexão muito séria. Reflita nisso, medite, porque quando nós morrermos, nós deixaremos duas coisas: pesar a tristeza ou partiremos, mesmo que nós não deixemos pessoas alegres por ter morrido, mas seremos como esse rei aqui. Se foi sem deixar de si saudades. Ou seja, uma pessoa que não somou para a sociedade, não somou para o bem das pessoas que o rodeavam, não deixou saudades. Então, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma influência para o bem, que nós sejamos pessoas cristãos, sal e luz. Pessoas que, onde nós estivermos, nós levemos a flagrância do bom perfume de Cristo, sejamos luz. E pessoas que, na nossa ausência, a nossa falta seja sentida, assim como é o sal. Que Deus te abençoe, reflita nessa mensagem, estude a Bíblia e nos preparemos, porque nós estamos vivos hoje, mas o amanhã só pertence a Deus.